E depois do desastre já precificado aí do desfile da escola de samba que caiu para o grupo de acesso lá da homenagem ao Lula e coisa e tal, parece que os marqueteiros do Lula agora estão preocupados com o Flávio Bolsonaro aqui. O PT está subestimando o Flávio Bolsonaro como adversário, diz conselheiro de Lula. O conselheiro do Lula está dizendo que não, que o pessoal estava falando que não, que agora com o Flávio Bolsonaro o Lula já ganhou, não sei o que lá. Essa empáfia do pessoal já acabou, né? A gente sabe que isso já acabou há mais tempo, tá? O fato é que o Flávio tem crescido nas pesquisas de opinião consistentemente. A cada pesquisa ele aparece um pouquinho mais perto do Lula e em algumas já ultrapassando o Lula, né? Então o pessoal tá começando a ficar com medo. Vamos ver aqui, porque tem um monte de gente preocupada agora que tá lendo os sinais do que tá acontecendo e tá vendo a coisa ficando ruim pro lado do Lula, né? É lógico, eles ainda falam que tá tudo tranquilo porque a economia tá voando, então o Lula vai colher muitos frutos da economia esse ano. Tenho minhas dúvidas, né? Mas enfim, vamos entender os argumentos do pessoal aqui para eles começarem agora. Eles estão preocupados com Flávio Bolsonaro. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, como eu falei para vocês, né, já mudou a figura, mudou muito a figura. É lógico que não foi só por causa do desfile da escola de samba. Isso já era uma coisa que já vinha se consolidando a cada pesquisa eleitoral, que o Flávio chegava mais perto do Lula. Mas aquela imagem que a gente tinha lá em novembro, dezembro, que o pessoal do Lula estava comemorando, não bate no Flávio não, deixa o Flávio consolidar, porque é melhor enfrentar o Flávio do que o Tarcísio. Esse momento já passou, meu amigo, o pessoal do Lula já percebeu que tem um problema. Então aqui, ó, o PT está subestimando o Flávio Bolsonaro como adversário, diz conselheiro de Lula. Esse conselheiro de Lula, para quem não lembra dele, é o João Paulo Cunha. Já foi presidente do PT, era um cara muito ativo dentro do PT. Foi envolvido em um monte de casos de corrupção, né, padrão dentro do PT, e ficou meio afastado dessa história toda, mas ele está dizendo agora que ele é considerado um dos principais conselheiros do petista e que vê no governador Tarcísio de Freitas um candidato que seria mais viável de ser derrotado. Então ele acha, ao contrário de todo mundo, inclusive eu tenho que confessar que eu acho o Tarcísio tinha chance maior de ganhar do que o Flávio Bolsonaro, mas a opinião dele é diferente. Ele diz que acha que o Tarcísio seria mais fácil de ser derrotado. Cunha vê que o próprio partido fez uma leitura errada do cenário eleitoral que ignora fatos relevantes que pode comprometer o planejamento da campanha. Para ele, o peso do sobrenome Bolsonaro já está consolidado junto ao eleitorado, o que limita o impacto de ataques políticos ao longo da campanha. Então o que ele está dizendo? Se você atacar o Flávio Bolsonaro, dizer que rachadinha e não sei o que lá, é lógico que eles vão levantar um monte de coisa, mas a verdade é a seguinte, a gente já está numa situação que o pessoal não vai ligar para isso, vai ver que tá brigando com o Bolsonaro, ataque contra o Bolsonaro, e não vai se importar tanto com isso, porque já conhece o Flávio Bolsonaro. Na verdade é uma coisa similar que acontece com o Lula, né? A gente fala o tempo todo aqui que o Lula é um pinguço corrupto, e Lula é um pinguço corrupto, mas a verdade é que o pessoal que gosta do Lula continua gostando do Lula do mesmo jeito, então não muda de figura nessa história, né? A rejeição do Flávio ou dos Bolsonaro é uma rejeição já medida, precificada. Sabemos que qualquer coisa que a gente jogar no Flávio não vai pegar, porque a rejeição já está no limite, assim como a do Lula, ou seja, é uma reedição na visão dele de 2022 do Flávio Bolsonaro, do Lula, é uma reedição de 2022 do Jair Bolsonaro com o Lula. É lógico que, de novo, esse pessoal está falando isso daqui na expectativa de que não, né, vamos ganhar, ainda vamos ganhar. Mas eles estão esquecendo desse detalhe muito importante, como eu expliquei para vocês, que eles estão contando que a economia esse ano vai ser muito boa e que não vai ter outros problemas e que, portanto, o Lula vai chegar na eleição com muito mais fôlego, né? É um problema agora, mas lá na frente não vai ser problema, né? O João Paulo Cunha considera que o cenário é diferente do caso de Tarcísio, que ainda teria espaço para crescimento da rejeição. Então, ou seja, o Tarcísio ele tem espaço para crescimento eleitoral, é verdade, né? Justamente por ser menos conhecido no resto do país, mas também tinha espaço para crescer a rejeição do Tarcísio. Então, qual que seria o teto da rejeição do Tarcísio? Ninguém sabe. O teto da rejeição do Lula e do Flávio Bolsonaro tá todo mundo já precificado já. E, diga-se de passagem, a rejeição do Lula é maior do que a do Flávio Bolsonaro. Isso é um problema para o Lula, né? O Tarcísio é um candidato novo, meio desconhecido no Brasil, um carioca que deu certo em São Paulo, não tem charme, não tem carisma. Isso é um problema realmente, tá? Isso não é uma coisa fácil de superar. Muito embora eu acho o Tarcísio um cara que tem uma presença
presença mais bem interessante. Ter apoio da Faria Lima, coração de São Paulo, não significa ter apoio do Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, etc. O candidato da Faria Lima invariavelmente perde a eleição. Eu não sei, tá? Eu acho que o Tarcísio, com o apoio do Bolsonaro, vai muito bem. Ele não consegue sem o apoio do Bolsonaro. Com o apoio do Bolsonaro, ele vai muito bem. A frente ampla formada por Lula nas eleições de 2022, no entanto, na visão do político, não foi completamente seguida ao longo do governo e pode pesar na articulação de uma chapa mais forte esse ano. Olha que coisa, o que ele está falando aqui é o que eu falei também. O pessoal, lá em 2022, tinha um monte de gente puta com o Bolsonaro, então todo mundo embarcou nessa ideia de vamos eleger o Lula. Não, porque o Lula vai fazer um governo de frente ampla, vai ser um governo de coalizão, um monte de gente junto. Acabou que o Lula ganhou, não botou ninguém de ninguém, foi só petista, fez um governo 100% puro sangue petista, cagou na cabeça de todo mundo que apoiou o Lula na eleição para montar um governo só petista. Isso agora vai cobrar o preço do Lula. Vai cobrar o preço do Lula, por quê? Porque o pessoal, agora o Lula vai falar, não, vamos fazer frente ampla de novo. Pois, porra nenhuma, né? Porra, se você não fez da outra vez, vai fazer agora por quê, né? Então, isso é um problema. Eu acho que nós perdemos um pouco de tempo. Isso que o pessoal da direção do PT e do governo está fazendo agora, de ir atrás do MDB, do PSB e de todos os partidos do centro, se a gente tivesse começado isso há um ano e pouco atrás, talvez estivéssemos numa situação um pouco melhor. O Lula, ao contrário, cagou para os partidos de centro e agora está querendo aproximar. Mas agora, meu amigo, agora está em cima da hora, né? E isso é um problema, a gente vai botar isso daqui junto com o que está dizendo a Vera Magalhães aqui, a costura do Flávio, tá? Que é justamente de trazer esse pessoal. Outra coisa que chama atenção, essa coluna aqui, o Mauro Paulino é esquerdista doente, né? Então ele fala aqui, o fator Bolsonaro. As intenções de voto escorrem de pai para filho de forma surpreendente. Ele está chateado com o fato de que, de fato, o Flávio Bolsonaro, antes ainda de começar a corrida eleitoral, já herdou todos os votos do pai. E aí ele conta essa história que eu falei para vocês aqui. É um poder de transferência inicial de votos inédito, comparável apenas ao de Lula, que elegeu a Dilma Rousseff no alto de 83% de aprovação. O Lula tinha 83% de aprovação no final do governo dele, lá do Lula 2, e conseguiu eleger a Dilma, mas não foi tão fácil não. A diferença para o Bolsonaro hoje é que o caso do apoio de Lula a Dilma não foi um processo instantâneo, exigiu muito trabalho de comunicação e apresentação da candidata para o país. E vamos combinar, a Dilma era uma bomba mesmo, né? Pesquisadores de eleições sempre afirmam que a transferência de votos nunca é automática. No caso do Bolsonaro, é. Enquanto Dilma partiu de um percentual irrisório de apenas 3% no Datafolha, em março de 2008, o Flávio já larga consolidado e competitivo. Mesmo com um governo bem avaliado, Lula levou meses para tornar a candidata conhecida e transferir seu prestígio. Já Bolsonaro, mesmo preso, doente, rejeitado pela maioria, entrega seu sucessor instantâneo e protagonista que briga pela disputa da liderança. Olha só como é que esse pessoal vê a coisa. É o que eu falei para vocês. Eles achavam que essa altura do campeonato, Bolsonaro acabou. Não, a gente fez lá, usamos todos os truques para destruir Bolsonaro. É o que eu falo para vocês. O objetivo desse pessoal nunca foi prender Bolsonaro. O objetivo deles era destruir Bolsonaro politicamente. E eles estão percebendo que não conseguiram. O Bolsonaro, com todas as críticas que eles fazem a ele, que, né, na bolha deles é importante pra caramba, mas que na prática não quer dizer nada, com tudo que eles tentaram, Bolsonaro continua sendo uma potência política no Brasil. Quem ele apontou o dedo, meu amigo, rapidinho tá lá no topo das pesquisas e não tem nenhuma chance de mais ninguém. Mas é a alta rejeição que determina o teto do bolsonarismo e as chances de vitória semelhantes à do Lula. Repara que agora eles já acabaram com aquela história de dizer que não, porque o Flávio Bolsonaro tem uma rejeição muito alta, vai perder. Por quê? Porque a rejeição do Lula agora é maior que a do Flávio. Então não tem a rejeição muito alta do Flávio Bolsonaro, né? E eles estão esquecendo desse outro detalhe. Por quê? Porque o Lula, qualquer coisa que ele prometa agora, o pessoal pode perguntar, mas Lula, por que você não fez isso no seu governo? Né? Lula, não, porque agora eu vou resolver o problema XYZ, vou fazer os aviões agora custarem 2 centavos de passagem, qualquer mentira que o Lula possa falar, você pode perguntar, por que você não fez? Era o governo até agora, né? O Flávio Bolsonaro é a primeira disputa de governo dele. Mesmo que perguntem para ele alguma coisa do tipo, por que o seu pai não fez? Ele pode falar, não, eu não sou meu pai, eu sou diferente do meu pai. Eu vou fazer isso, meu pai não fez porque não quis, eu vou fazer porque eu quero. Então, ou seja, isso é outro fator, né? O Flávio Bolsonaro não é o Bolsonaro. Eu já falei para vocês, o Flávio Bolsonaro tem uma característica própria dele e que eu acho positiva. Ele é um cara menos radical. Ele tem a mesma imagem do Bolsonaro, mas um pouco menos radical, o que, na minha opinião, do ponto de vista político, é muito positivo para ele. Isso vai aparecer mais fortemente justamente quando chegar perto da eleição. Aí ele diz aqui, ambas as candidaturas lutarão para diminuir resistências e convencer a parte mais independente do eleitorado. E aí que é o outro problema que eu falo para você. O Flávio consegue convencer o pessoal mais fácil. Por quê? Porque ele não tem o rabo preso agora. O Lula tem. O Lula é responsável pelas merdas todas que estão acontecendo agora. Banco Master
INSS, não sei o que lá, acontecendo agora, é culpa do Lula, né? Segundo a classificação criada pela Quaest, esse grupo corresponde a 32% e é o alvo principal das campanhas. A esquerda conta hoje com 33%, sendo 19% de lulistas e 14% de não lulistas. Do outro lado também há 33% da direita, formado por 12% de bolsonaristas e 21% de não bolsonaristas. É mais um retrato da teoria dos 3/3. Eu já falei isso para vocês, né, que você divide o eleitorado e coisa e tal. Aqui, ó, chefe de instituto de pesquisa avalia estrago para Lula no desfile da Sapucaí. Há chances reais da pesquisa no início do próximo mês trazer Flávio Bolsonaro na liderança, diz o diretor de um instituto de pesquisa em anonimato. E de novo, eu falo para vocês, isso daqui não necessariamente é por causa do desfile. O desfile da escola de samba foi ruim pro Lula? Foi ruim pro Lula, não tenha dúvida nenhuma. Ótimo que foi ruim pro Lula. Mas a verdade é que o Flávio já vinha crescendo e tirando diferença do Lula a cada pesquisa. Se o Flávio continua nisso mais um pouquinho, ou seja, aparece nessa pesquisa agora à frente do Lula e numa próxima já distanciando do Lula, aí, meu amigo, o pessoal do PT vai apavorar. Vão perceber o tamanho do problema. E eu acho que é isso que vai acontecer, tá? Independente de qualquer coisa, a minha visão é que o Flávio continua crescendo ainda pelo menos até uns 55%. Aqui, ó, o chefe de um importante estudo de pesquisa resume o impacto negativo do desfile da Sapucaí contra o presidente Lula. De novo, eu acho que não é só o impacto do desfile da Sapucaí. A coisa já vinha acontecendo. É o impacto do conjunto da obra do Lula, né? O desfile da Sapucaí foi ruim sim, mas o conjunto da obra do Lula. Há chances reais nas pesquisas no início do mês trazerem Flávio Bolsonaro na liderança, segundo esse diretor de pesquisa, que deve ser alguém que é próximo do Lula, deve ser Quaest ou Datafolha, porque os outros falariam direto, né? Que, não, o Bolsonaro tá na frente, Flávio Bolsonaro tá na frente, não tem problema nenhum. Se o cara tá querendo botar em anonimato aqui, é porque ele é da galera que foi paga pelo Lula para criar pesquisas bonitinhas pro Lula, né? E outra coisa que chama atenção também é que a campanha do Flávio tá surpreendentemente bem estruturada, tá? Olha só, a Vera Magalhães tá preocupada aqui, ó. Enquanto o Lula samba, o Flávio costura. E ela fala justamente a questão da escolha depois do Flávio Bolsonaro ter tido uma reação negativa à escolha do nome do seu pai, ele está articulando palanques em estado-chave, né? Então ele fala aqui que tem uma série de articulações aqui, por exemplo, do Nicolas Ferreira não se candidatar a governador em Minas Gerais para dar espaço para o cara do PSD. E também estão falando em colocar o vice do Tarcísio como alguém do PSD, o próprio Kassab como vice do Tarcísio, para trazer o PSD para o lado do Bolsonaro. E de novo, vocês sabem que eu detesto o Kassab, tem ojeriza o PSD e coisa e tal. É o PSDB, o PSD é o PSDB, é a mesma coisa. Mas a verdade é que é um apoio importante, tá? É um apoio que o Lula está correndo atrás também. Então, se o Flávio conseguir costurar esse acordo, entregando Minas Gerais e São Paulo para o PSD, né? Assim, Minas Gerais como o principal e indo o PL de vice. Em São Paulo, o PL de principal e o PSD de vice. São duas costuras muito importantes e que podem dar o PSD para o Flávio Bolsonaro. Isso seria uma coisa muito importante, realmente. O que mostra essa visão aqui da Vera Magalhães é que, surpreendentemente, o Flávio Bolsonaro está tendo uma articulação bem razoável nisso daí. Isso é uma coisa positiva. Isso não é fácil de fazer, tá? Bom, o Bolsonaro vai ouvir o Nicolas para definir a chapa em Minas Gerais. Isso aqui certamente já é o acordo Bolsonaro, Nicolas, PSD para fortalecer o Flávio Bolsonaro, né? O Nicolas, eu adoraria o Nicolas governador de Minas Gerais, né? Mas tem que tomar cuidado também para ver como é que vai ser o arranjo global. O próprio Nicolas falou que prefere continuar na Câmara, né? Ele poderia ir para o Senado também. O Nicolas no Senado ganharia com muita facilidade. Não sei qual vai ser a decisão do Nicolas. O Nicolas é um cara que lá na frente certamente vai ser o pica das galáxias da direita, mas por enquanto talvez seja esse o caminho dele, né? O Flávio fez um outro aceno que eu acho muito importante, que é acenar com o fim da reeleição no plano de pré-campanha. Olha, o fim da reeleição, um monte de gente promete, mas querer cumprir não quer, né? Por quê? Porque quando ganha a eleição, aí passa que, opa, peraí, eu quero a reeleição agora, né? Automaticamente muda a coisa. Mas no caso do Flávio Bolsonaro, é uma coisa que pode realmente acontecer, porque ele pode ter o interesse de passar depois para o pai dele. E veja, o fim da reeleição, de certa forma, ajuda a direita. Por quê? Porque a direita tem mais nomes. A esquerda é todo mundo ligado ao Lula. Não tem. O Lula matou qualquer pessoa na esquerda que apresentasse alguma vida própria, alguma luz própria, né? Qualquer um que apareceu ali um pouquinho mais forte, o Lula foi lá e fez questão de matar a pessoa para não se sentir ameaçado, né? Aí o que acontece na esquerda agora? Quando o Lula morrer, meu amigo, não tem mais ninguém na esquerda. E na direita não. O Bolsonaro tem um monte de gente para substituir o Bolsonaro. Então, na verdade, para a direita é bom mesmo acabar com a reeleição, porque vai ter mais um monte de gente aí dessa mesma linha no futuro. Então, eu acho que é um bom plano. Não sei se o pessoal vai comprar isso, né? Mas é um bom plano, sem dúvida alguma. E no Congresso, Flávio Bolsonaro é o nome mais
mais citado para liderar a direita. É muito curioso como é que o pessoal ainda questiona isso, né? Cara, o Bolsonaro escolheu, meu amigo, esquece, não tem isso não. Já é ele mesmo, né? E o pessoal ainda está preocupado com a questão do Senado. Lembra que isso é uma preocupação do Lula, tá? O Lula tá vendo que mesmo que ele ganhe a eleição esse ano, ele vai enfrentar um Senado fortemente bolsonarista, um Senado fortemente de direita. Isso quer dizer que ele não vai conseguir fazer nada, né? Porque nem a contar com o STF ele vai poder mais. Dessa vez, ele contou com o STF, por quê? Porque ele conseguia controlar ainda o Senado evitou impeachment de ministro do STF, agora não vai ter mais isso. Com um Senado fortemente bolsonarista, mesmo que o Lula ganhe, ele não consegue governar. Mas, vamos ver. A minha expectativa é ganhar o Flávio Bolsonaro e o Senado bolsonarista. Aí sim a gente vai resolver os problemas aqui desse país. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?